Então, detectar é justamente naquele ponto, então, detectar essa tentativa de intrusão o quanto antes para aumentar o nosso tempo de resposta, né? A gente pode ir para o próximo, por favor? Então, detectei. Essa etapa atrasar é bem fácil da gente entender, né? Então, assim, o que eu posso fazer para poder ganhar mais tempo, né, para a pronta resposta da segurança? Então, eu vou desde desenergizar o local para evitar, de repente, até uma fatalidade. Eu posso acender a iluminação ou desligar a iluminação, né? A gente tem que Deixa entender. tudo pré-definido. Tudo de forma automatizada. Por quê? Porque a gente fez uma detecção antecipada. Então, a etapa anterior é a etapa-chave. Quanto antes eu detecto, mais tempo eu vou ter para responder e eu posso deixar preparadas as prontas respostas automatizadas enquanto a equipe de segurança está avaliando, que é justamente a próxima etapa. Posso perguntar uma coisa? Vamos Claro. lá. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem muitos sítios, muitas fazendas, né? Que sofrem a insegurança. E isso infelizmente, os criminosos entram, matam, roubam. Isso serviria para locais como estes, não precisa ser só para superestações elétricas ou presídios. Eu posso trazer isso para o meu cotidiano e implementar num sítio? Perfeito. Isso sim é muito possível, até porque a gente tem esse portfólio de soluções. Então, daqui a pouco você fala em um sítio que tem quilômetros de perímetro. Assim, fazendas que são enormes e outras menorzinhas, né? Exato. A gente tem produto que faz até 80 quilômetros. Quando tu diz 80 quilômetros, é um sensor se comunicando com o outro em 80 quilômetros? Nesse especificamente é um único sensor que vai estar conectado a um cabo de fibra e vai monitorar até 80 quilômetros. Nossa! Então a gente consegue ajustar. E de repente, se você tem um trecho de perímetro onde você não tem a cerca, que era aquilo que a gente estava comentando, a gente tem sensor que detecta a massa de água e diferencia o alvo, o invasor. E interessante para fazendas também, de cavalos que tu estava falando, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma fazenda onde passam animais de maior porte, você não quer gerar alarme por conta da vibração, porque um cavalo vai gerar vibração. E de repente, se você não tem câmeras para fazer essa verificação automática, vai ficar te gerando falsos alarmes, que é uma preocupação muito importante na hora de trabalhar perimetral. Porque o operador, a partir do momento que ele começa a identificar muitos alarmes, ele vai se acostuma se acostumar e vai deixar de lado a parte perimetral. Então, na hora que a gente fala de perimetral, por isso que é importante ter esse leque de soluções. Não só para o projeto, para a adequação, mas justamente por conta desses pequenos detalhes, que é massa de água, é vibração, o perímetro é longo, o perímetro é curto, é um cabo de fibra óptica, ou de repente eu quero uma precisão maior e o perímetro é muito pequenininho, o que eu uso? Né? Então a gente consegue ajustar. Analisar. Exatamente. E aí, falando sobre a questão de avaliar, né, a nossa tentativa de invasão, então, a partir do momento que eu detecto que teve a tentativa de invasão, que eu tive essa etapa também de retardar, ligando, desligando a iluminação, mandando uma mensagem de áudio, né? Eu vou ter a etapa de avaliar, que é justamente quando o operador vai ir no cockpit para fazer a visualização das câmeras, para visualizar os sensores, onde que está sendo esse alarme, para fazer as tomadas de decisão, né? Então, por isso que são produtos complementares. O monitoramento perimetral não vai substituir as câmeras, ele complementa as câmeras. Uhum. Qual que é o diferencial aqui que a gente precisa deixar bem marcado? A partir do momento que você tem uma solução de monitoramento perimetral, você vai ter um monitoramento contínuo de todo o seu perímetro. Se você fosse fazer isso com câmeras, você iria gastar muito mais em câmeras, em quantitativo de câmeras, consequentemente infraestrutura, licenciamento de software, storage, servidor e tudo mais. Então você otimiza isso. Então você vai colocar um cabo sensor que vai fazer esse monitoramento, né, como exemplo. A partir do momento que ele detecta uma tentativa de intrusão, chama a câmera mais próxima. E daí a câmera vai fazer a verificação, ou um guarda, ou alguém que vai estar... Exatamente, exatamente. Então, é justamente facilitar a vida também do operador. Porque hoje em dia a gente tem cada vez menos pessoas acompanhando as câmeras. Então, a gente tem que
aumentar a inteligência tecnológica, né, as soluções tecnológicas para melhorar a consciência situacional do operador, né, e lidar com cada vez menos pessoas fazendo essa operação. Então aqui a gente tem até o exemplo, né, que a gente consegue nessa solução centralizada exibir os mapas, vincular as câmeras às tentativas de intrusão e também fazer a parte de fusão de sensores, que é justamente essa combinação de monitoramento de perímetro, câmeras analíticos de forma automática para filtrar o que é alarme real e o que é alarme do ambiente, um animal, por exemplo, ou um galho batendo. Uhum. E eu posso usar isso também para evitar esses roubos de cabos que a gente está tendo nessas ferrovias? É uma ideia também para usar isso na parte perimetral?